galera, seja bem-vindo à terceira videoaula que relaciona seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Nós vamos ver hoje um pouco sobre arcos complementares. O que significa isso, né? Então, o que nós já sabíamos de aulas passadas? Que no triângulo retângulo, os ângulos agudos alfa e beta, que você está vendo aqui, ó, ângulo agudo, alfa e beta. Por que eles são agudos? São ângulos que são menores que 90 graus, ângulos agudos. Alfa e beta, eles são chamados complementares. O que quer dizer que eles são complementares? Quer dizer que se você somar alfa mais beta, vai dar 90 graus, certo? É isso que significa. Bem, o que nós já tínhamos visto da trigonometria no triângulo retângulo? Que se você calculasse o seno desse ângulo alfa, ou calculasse o cosseno desse ângulo beta, você perceberia que o valor seria o mesmo, ou seja, b dividido por a. E de maneira similar, se você calcula o seno de beta ou calcula o cosseno de alfa, esses valores são o mesmo resultado, ou seja, c sobre a. Bem, mas traduzindo isso, o que significa? Imagine, por exemplo, que eu tenha dois ângulos aqui. Ó. Aqui nessa tabela, aquela tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, lembrou? Parte dela está aqui. Ó. Então imagine, por exemplo, o ângulo 30 graus. Qual que é o complemento do 30 graus? É o que falta para ele para chegar a 90 graus, ou seja, 60 graus. Então, 30 graus e 60 graus são chamados de ângulos complementares. O que nós percebemos aqui? Ó? Que se eu souber o seno do 30 graus, significa que automaticamente eu já sei o cosseno do complemento dele, ou seja, dos 60 graus. Note que são valores realmente iguais. Ó. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. É exatamente isso que diz essa fórmula que relaciona os ângulos complementares. E veja que isso vale também de maneira invertida. Ó. Se eu sei o cosseno de 30, automaticamente eu sei o seno dos 60 graus. Ou seja, são valores iguais. Então, o que nós podemos gravar aqui? Ó? Que ângulos complementares têm uma relação muito importante. O seno de um é igual ao cosseno do seu complemento. Mas no próximo slide vamos ver que essa definição ou essa propriedade importante, ela vai ter uma aplicação também no ciclo trigonométrico. Veja só, nós vimos no triângulo retângulo que é verdade que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Será que isso é verdade também no ciclo trigonométrico, para qualquer ângulo que eu estiver pensando? Bem, como nós estamos falando de ângulos complementares, e ângulos complementares significam que a soma entre eles é 90 graus, por isso que eu estou apenas olhando aqui para o primeiro quadrante do ciclo, como você está observando aqui do lado esquerdo. Não estou olhando todo o ciclo, mas apenas o primeiro quadrante. Bem, veja essa dica que eu coloquei aqui no slide. Ó. Dado um arco de medida x, o complemento dele é 90 graus menos x. É o caso, por exemplo, de 30 e 60. O complemento do 30 é o 60, porque 90 menos 30 é 60 graus. Nós já vimos essa parte aqui da tabela, por exemplo, ó, como eu estava mencionando no slide anterior, 30 e 60 graus são complementares e o seno de um é igual ao cosseno do outro. Mas você vai perceber aqui que isso é verdade para qualquer ângulo. Então, nós não vamos fazer uma demonstração formal, mas vamos fazer uma verificação. Veja só, nessa parte aqui, olha, onde eu tenho 0 graus, é onde o cosseno vale 1. E nessa parte aqui em cima é onde o seno vale 1, certo? Então vamos analisar aqui. Ó. Pensa no ângulo 0 graus. Qual é o complemento do 0 graus? O complemento do 0 graus é o 90 graus. Então, pela definição, veja só. Se o meu ângulo 0 graus, o complemento dele é 90, veja como fica realmente correto que o seno de um é igual ao complemento do outro. Pare para pensar no ângulo 0 graus. Ó. O ângulo 0 graus, que está aqui, ó, olha o valor do seno dele. Ó, seria zero. Por isso que você está vendo aqui o resultado sendo zero. Agora, analise o complemento dele, que é 90 graus. Qual é o cosseno dele? O cosseno dele também é zero, ó, que é o que você está vendo aqui. Ó. Então, note que 0 graus e 90 graus são ângulos complementares. E é exatamente o que eu percebo. Ó. O seno do zero é igual ao cosseno do 90.
E isso vai ser verdade também em relação à mudança. Pare para pensar agora nessa outra observação que vamos fazer aqui, ó. Se eu sei o seno de 90 graus, que é 1, realmente, ó, o seno de 90 graus vale 1. Automaticamente, eu já sei o cosseno do seu complemento, que é o cosseno de zero. Veja que o cosseno de zero também vale 1. Ó. E de fato, olha no ciclo. Ó. Seno de 90 graus, 1. Agora, olha o cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus também é 1. Então, na verdade, essa propriedade ela é válida tanto no triângulo retângulo, como vimos no slide anterior, quanto também no ciclo trigonométrico. Então, eu posso ter a certeza de que, se eu sei o seno de um ângulo, automaticamente já sei o cosseno do seu complemento, porque os valores são iguais. Um forte abraço e até a próxima videoaula, onde nós vamos aplicar essa propriedade em alguns exercícios.